Bom dia, alunos! Estamos aqui hoje para mais uma aula de português. E hoje a gente vai abrir a apostila lá na página 7, que diz a terceira aula sobre gênero textual, o texto informativo. Talvez muitos de vocês já tenham feito essa aula. Foi uma aula que ficou para trás, para a gente estar falando sobre a consciência negra, tá? Nesse mês da consciência negra, estar falando mais ali para frente do vídeo, vocês vão ver o porquê. Tá, então abram na página 7 e acompanhem a leitura. Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. Isso que acontece em reportagens de revistas e jornais, verbetes, dicionários, enciclopédias, artigos de divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores, quando tem em mãos um texto informativo, tem a expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos nesse tipo de texto todos os compreendidos no jornalismo: jornais, revistas, folhetos, com suas diferentes variedades, notícias, reportagens, artigos diversos e anúncios. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixam melhor no modelo literário. No entanto, a maior parte da correspondência que recebemos e enviamos tem como finalidade informar algo. Então, o texto informativo é aquele que tem a finalidade de informar o leitor acerca de um assunto, né? E vários tipos de textos se encaixam dentro do texto informativo. A gente vai ver um texto aqui agora sobre a escravidão, que é um texto informativo. É um texto esclarecedor sobre um assunto, que é a escravidão. Então, os negros foram trazidos da África a partir de 1530, durante a colonização do país. Vieram para trabalhar como escravos, inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar e depois nas minas de ouro e fazendas de café. Nos engenhos de açúcar, os escravos trabalhavam sob duras condições. Comiam mal, eram castigados violentamente e morriam muito cedo, sendo logo substituídos por outros escravos. Incomodados com essa situação, muitos se revoltavam e fugiam, formando os quilombos. Os quilombos eram aqueles lugares onde eles fugiam e formavam as suas comunidades, geralmente em lugar de difícil acesso, mata fechada. O mais importante dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir cerca de 30.000 pessoas e resistiu por mais de 100 anos a várias tentativas de destruição. A descoberta de ouro em Minas Gerais estimulou ainda mais o tráfico de negros para o Brasil. Agora a gente vai lá para a página 8. E os navios transportavam entre 100 e 600 escravos por viagem. Os escravos também trabalhavam nas fazendas do café do Rio de Janeiro e de São Paulo. Até a abolição da escravatura, em 1888, foram a principal mão de obra do país, realizando todas as tarefas que eram consideradas humilhantes pelos brancos. Os negros africanos contribuíram bastante na formação do povo brasileiro, em vários aspectos da nossa cultura, religião, música, dança e culinária. Agora a gente vai para as atividades. O que é um texto informativo? Logo ali no começo da aula foi dito o que é um texto informativo, então vocês coloquem aqui. 2. O assunto deste texto é o texto que a gente leu acima. Ele é mostrar informação científica, mostrar uma ideia dos antepassados, mostrar uma receita típicas ou, né? Depois 3. O nome desse gênero textual é uma história, uma divulgação científica, uma propaganda ou um anúncio. 4. Trabalho de pesquisa online. Cite algumas cultura afro-brasileira que é pedido: um ritmo de dança, uma festa popular, 2 pratos culinários típicos, né? Um instrumento musical. O que é a capoeira? Você já praticou capoeira? Viu alguém praticar ou tem vontade de praticar? Justifique sua resposta. Se sim, vão dizer porque sim. Se não, também vão dizer porque não, tá? Então, nessa 4, vocês utilizem o celular, peçam ajuda para os pais, vão lá no Google e pesquise um ritmo de dança afro-brasileira, tá? Depois, uma festa afro-brasileira, pratos típicos afro-brasileiros, instrumento musical afro-brasileiro, porque se você só pesquisar
pratos culinários típicos, vai aparecer muita coisa. Não esqueçam de colocar na pesquisa que são pratos típicos afro-brasileiros. E depois a gente tem a número 5. Depois de realizarem a pesquisa solicitada, construam um cartaz contendo todos os itens solicitados na atividade 4 para apresentação por meio de vídeo e retornar a professores. Temos certeza que todos são capazes. Então, depois de vocês fazer essa pesquisa, tá? Se vocês tiverem condições de fazer um cartaz, conseguirem, vocês façam. Mas eu também vou dar outra ideia para vocês. Vocês podem, assim que estiver fazendo a pesquisa, tipo, pesquisou o prato da cultura afro-brasileira. Vocês tirem uma foto ou baixem a imagem, façam um print ali do prato e mandem para a Pro. Ritmo de dança, mesma coisa. Também podem enviar a imagem da foto que vocês baixaram ou peça o auxílio de um adulto para estar fazendo isso, né? E enviem essas imagens por WhatsApp dessa pesquisa de vocês. Sei que é um pouco difícil fazer o cartaz, mas para mim está valendo apenas as imagens também desta pesquisa, tá? Imagem da capoeira, do instrumento musical, da comida típica, da festa popular, do ritmo de dança afro-brasileira. Certo, turminha? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida sobre essa aula. Estejam se esforçando para fazer a atividade 4 e me enviar as imagens. Certo, turminha? Qualquer coisa, chamem, que estou aqui para ajudar vocês nesta manhã. Seguindo aqui na página 9, a gente tem o Herói Negro, que fala sobre o Zumbi dos Palmares. Dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. É a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi de Palmares, que é o símbolo maior da resistência da luta dos negros contra a escravidão. Zumbi nasceu livre em Palmares no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta. Batizado com o nome de Francisco, ele teve educação cristã, estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo de Palmares e ainda se tornou estrategista militar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O Quilombo de Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado do Alagoas. Era constituído por quilombolas, escravos fugitivos de fazendas, em que viviam nos quilombos, que tinham sido escravos em fazenda das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Tornou-se símbolo da resistência negra à escravidão. Então, esse foi o texto que fala um pouquinho do Zumbi dos Palmares. Talvez vocês, assim como eu, tenham tido dificuldades em ler esse texto, porque ele está muito apagado, né? Mas vocês podem estar acompanhando aqui por o vídeo. Eu também vou mandar a foto na aula para vocês estarem lendo e poder fazer as perguntas. Na atividade 1, coloque verdadeiro, se for verdadeiro, e F se for falso. O Zumbi não representava nada para os negros brasileiros? Com 19 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares? O Quilombo era situado no interior da Bahia? Zumbi nasceu em 1655. 2. Zumbi dos Palmares é considerado como o médico do futuro, homem negro, herói negro. 3. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Pátria, o Dia do Zumbi ou o Dia da Consciência Negra. Então, esse foi o restinho da terceira aula da página 7, 8 e 9. Esse último texto está um pouquinho apagado. Se vocês tiverem dificuldades para fazer as atividades, estou à disposição para ajudar vocês. Depois de fazer as atividades, tirem a foto e estejam enviando para a Pro, junto com as outras atividades, junto com a pesquisa, com as imagens, tá? Qualquer coisa é só chamar. Beijinhos!